Fala galera, como vocês estão? Marashi aqui para mais um vídeo de Blaz Unleashed, e o assunto do vídeo de hoje é o sistema de melhoria e encantamento de equipamentos do jogo. É um assunto bem grande e um pouco complicado, então o vídeo talvez fique um pouco longo, mas fica aí até o final que você vai sair desse vídeo sabendo tudo que você precisa para melhorar seu equipamento e facilitar sua gameplay, beleza? Então, eu estou aqui na cidade de Espérios para mostrar para vocês alguns NPCs, porque dentro do Blaz Unleashed a gente tem 3 tipos de encantamento, e aí eu vou mostrar para vocês um por um e mostrar aí os detalhes de cada um deles. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse NPC aqui. Você encontra ele em todas as vilas, né, que é a melhoria comum. Nele, você vai utilizar Gold, que é a moeda normal. Você vai utilizar Artifact Core, que isso você vai usar para todos os tipos de encantamento, e aí varia de preço de um NPC para outro. E é essa moedinha dourada que você consegue ela na opção de Salvage, que tem nas fogueiras. Você vai lá e queima algum equipamento e ele vai te dar essa moedinha. Além disso, você vai utilizar um item chamado Fortification Stone, que a essa altura do jogo você já devem ter recebido bastante, que é esse item aqui, Fortification Stone. Você tem ele para arma e para armadura. E aí, como funciona aqui o encantamento? Vocês lembram que no vídeo que eu falei para vocês explicando sobre o equipamento, eu falei dessa barrinha de fortificação que tem ali no meio do item? Então, aqui é que a gente vai usar ela. Esse item, no caso que eu estou mostrando para vocês, ele já está mais 5, que é o item que eu uso no meu set. Então, tem essa barrinha verde, cada vez que você utiliza aqui uma tentativa e dá certo, ele sobe um desses níveis da barrinha de fortificação. Quando chega no mais 5, você consegue mudar a raridade do item. Então, nesse caso aqui é um item roxo que vai para dourado. E aí, para fazer essa transição, utiliza esse outro item que chama Equipment Upgrade Stone. E aí, esse item específico, você vai usar em todas as formas de melhoria de item, tanto no comum, como no Master, como no não licenciado. Você vai utilizar ele sempre da cor que você quer colocar o item. Então, nesse caso, eu vou deixar ele dourado, eu vou precisar da pedra de upgrade dourada. Se eu quiser jogar para o mítico mais para frente, eu vou precisar da pedra mítica e assim por diante. Esses dois itens, o Artifact Core e a pedra de upgrade, você vai usar em todos os tipos de encantamento. A Fortification Stone você só usa no comum, beleza? Qual que é o detalhe aqui? Vocês estão vendo ali em cima que tem uma taxa de sucesso adicional, que agora está em 10%. Toda vez que você quebra um item, na verdade, toda vez que dá errado a tentativa de melhoria, você ganha um bônus para a próxima tentativa. No caso do encantamento comum, se der errado, ou seja, o seu item não subir de level, você ganha 2,5% para a próxima tentativa, e se quebrar, você ganha 5% para a próxima tentativa. E é esse o detalhe aqui do encantamento comum. Ele tem uma chance de quebra do seu item. Quando isso acontece, você perde um nível, né? Então, se você estava tentando, por exemplo, colocar do mais 4 para o mais 5, e deu errado e quebrou, além de não ir para o mais 5, o equipamento quebra e volta para o mais 3. E aí, para consertar ele, você precisa desse item aqui, que é uma ferramenta de reparo. No caso dos itens B, você vai utilizar esse item, que é a ferramenta de reparo verde. Se o seu item for A, você precisa de uma ferramenta de reparo, só que azul, e aí ela acaba sendo um pouco mais cara. Então, essa é a forma aí de encantamento comum, e provavelmente é a que você mais vai utilizar durante o jogo. Apesar das quebras, hoje ela está mais vantajosa. A outra forma de encantar os itens é essa aqui, que é no NPC mestre, né, o Master. Qual que é a diferença dele? Aqui você não utiliza mais as Fortification Stones, você usa esse item que chama Sigilo, né? E aí tem os específicos para arma e para armadura do mesmo jeito. Esses sigilos você vai encontrar ele dourado, roxo e azul.
sendo que o dourado você vai utilizar apenas para equipamentos classe A, o roxo apenas para equipamento classe B e o azul apenas para equipamentos classe C. Sendo que eu não recomendo que vocês façam upgrade de equipamento classe C. Não vale a pena para evolução do personagem, vocês vão basicamente gastar recurso, tanto Gold quanto Seed, se for a opção de vocês, e vão ter que trocar esse equipamento muito rápido. Então eu recomendo que vocês comecem a fazer o upgrade dos equipamentos, pelo menos a partir do B, beleza? O outro detalhe aqui é que ele não utiliza Gold para fazer esses encantamentos. Aqui ele sempre vai utilizar Seed, e ele é sempre mais caro. Um detalhe que eu esqueci de falar é que mesmo no comum, no encantamento comum, os itens quando chega no dourado, aqui no lendário, você só consegue utilizar, você só consegue melhorar eles com um Star Seed. Aqui não, aqui é desde o começo, todos os níveis você utiliza Seed e ele é um pouco mais caro no caso dos itens lendários. Só que a diferença dele é que mesmo quando dá errado, não tem nenhuma chance de quebra o item. Então pode dar errado, você continua ganhando o bônus de 2,5% se der errado, mas o seu item nunca vai quebrar. Então alguns itens, por exemplo, essa arma aqui que eu já tô com ela no mítico, é um pouco mais caro, mas eu prefiro fazer por aqui, quando eu tenho os itens, porque a ferramenta de reparo, hoje ela está muito cara no jogo, ela está custando em média 50 mil seeds. Então, dependendo do equipamento, vale a pena você fazer aqui, porque quando você quebra o item no encantamento comum, ele perde, por exemplo, os efeitos de buff. Então acaba, se você não tiver como reparar ele, acaba sendo muito prejudicial para a gameplay. Mas aí fica a critério da sua estratégia de jogo. Esse NPC de melhoria mestre, você vai encontrar ele nas maiores cidades do jogo. Tá? Ele não tem em todas as vilas, mas as vilas que já tem um pouco mais de estrutura, por assim dizer, né, as maiores cidades, você encontra em todas. E aí o terceiro e último tipo de melhoria que eu vou mostrar para vocês é o não licenciado. Como que ele funciona? Você vai encontrar ele nas vilas de Foras da Lei, que aqui no Blast, quando você faz PVP, né, o player versus player no mundo aberto, você ganha notoriedade, que é meio que uma punição para PVP dentro do mundo aberto. Você não consegue mais entrar nas cidades tipo Karzakor e Navarra. Quando você ganha notoriedade no mundo aberto e você tenta entrar nessas cidades, automaticamente os guardas da cidade vão te atacar, como meio que uma forma de proteger os players que estão lá dentro. E aí, a partir do momento que você ganha notoriedade, você só consegue entrar nessas vilas de fora da lei. E aí é nessas vilas que você vai encontrar o encantamento não licenciado, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, esse aqui é o NPC de melhoria não licenciada, ele fica nessa cidade aqui de Foras da Lei. É a única cidade que eu conheço que tem esse NPC, porque eu não tenho o costume de praticar PVP nesse jogo. Então ela fica aqui no cantinho do mapa, provavelmente tem outras espalhadas, mas eu só conheço essa. E aí qual que é o detalhe dele? Se você entrar aqui, ele é muito mais barato que os outros, e aí independente do seu nível de equipamento, ele vai utilizar essas Fortification Stone e ele vai utilizar como pagamento só Gold. E aí diferente do comum, que quando chega no lendário você é obrigado a usar Seed, aqui não, independente do nível, ele está utilizando Gold, que é muito mais fácil de obter. O que acontece é que aqui tem uma chance de quebra definitiva do equipamento. Então pode ser que você tente fazer aqui porque é mais barato, dá errado e aí você perde definitivamente seu equipamento, não tem como consertar. Há uma possibilidade de que esse NPC ele seja removido do jogo. Já houve inclusive uma nota antes da última atualização do dia 25 de junho, falando que ele ia ser removido com essa atualização, mas aparentemente eles desistiram da ideia e o NPC continua aqui e funcionando normalmente. Eu pessoalmente nunca utilizei ele,
porque eu já tenho uma dificuldade muito grande para conseguir itens com os buffs que eu preciso. E aí a chance de perder ele não, para mim não vale a pena. Aqui, se você tentar aqui e falhar a melhoria, você ganha 5% de chance adicional a mais para a próxima melhoria. E se ocorrer a quebra do equipamento, você ganha 7% a mais. Um outro item que vocês vão usar bastante durante as melhorias de equipamento são as Embers, que são itens que aumentam a chance de sucesso também, sem você precisar quebrar nada. E são esses itens aqui. Você vai encontrar ele nas cores azul, roxo, dourado e mítico. E aí você vai utilizar de acordo com a cor do equipamento que você está tentando fazer a melhoria. Então, azul você vai usar com o equipamento azul, roxo você vai usar com o equipamento roxo e assim por diante. E aí as Artifact Cores, eu vou mostrar para vocês aqui na fogueira. Quando você consegue algum item que você não vai utilizar ele no seu set, você pode vir aqui na fogueira, nessa opção de salva de item. Você vem aqui e aí você segura o A, ele vai ter essa opção de queima. E aí é onde você ganha essas moedinhas de Artifact Core, que você vai utilizar bastante. Então, baú de boss, que vai vir bastante item que vocês não vão utilizar, queima eles na fogueira para você acumular bastante Artifact Core. Principalmente quando chegar nos itens de níveis mais altos, quando você estiver finalizando o seu set, vai fazer muita falta. Então esse aí é o sistema de melhoria do jogo, tá? Isso serve para todos os equipamentos, com exceção dos acessórios que não tem melhoria, você já pega eles no estágio final. A dica que eu tenho para passar para vocês em relação a isso é não perder tempo e recurso, principalmente, tentando fazer melhoria de equipamento C ou de equipamento B com uns buffs que você não vai utilizar. Então, não faz sentido você gastar uma quantidade de recurso e item absurda tentando deixar um equipamento C dourado, que você vai trocar assim que você pegar um equipamento B com um buff que te agrade. E que pode ser comprado, inclusive, bem barato. E você vai precisar, como eu falei no vídeo de equipamentos, provavelmente fazer pelo menos uma troca de set completa durante o jogo. Por quê? Você vai fazer melhoria dos seus equipamentos B, faz um set legal de equipamento B com os buffs que te interessam, faz a melhoria deles até o dourado, né, até o lendário, para você conseguir ter Gear Score para acessar as dungeons mais altas. Um Altar of Blood, que é onde vai começar a cair os itens A para você. Então, a partir do momento que você está pegando os itens A que tem um buff interessante para você, aí já vale a pena você gastar recurso e tempo para a melhoria dela, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, galera, eu espero que tenha ajudado vocês e explicado como funciona esse sistema, porque ele é um pouco complexo mesmo. Se você gostou e te ajudou em alguma coisa, já deixa o like aí para ajudar o crescimento do canal. Se inscreve também para não perder os novos vídeos. E não esquece de me acompanhar lá naquele site de stream roxo que o YouTube não deixa falar o nome. Eu faço stream lá de quarta a domingo, sempre a partir das 8 horas. E geralmente eu estou jogando Blast também. Então se você quiser ver um pouco mais do jogo, como funcionam as dungeons e trocar uma ideia sobre o jogo ou sobre qualquer outra coisa, me segue lá. Lá é Marashi, só que com 2 Is. E eu vou deixar aqui embaixo também. Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E eu fui.